7 de janeiro, leitura do Café com Deus Pai. O tema da mensagem de hoje é Prepare-se para o renovo. O versículo de hoje é: Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esses versículos estão escritos no livro de Isaías, no capítulo 43, nos versículos 18 e 19. Você está vendo na tela a referência ao livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Certamente foi um equívoco na hora em que a editora imprimiu o livro, mas só para confirmar aqui que esse texto está em Isaías 43, versículos 18 e 19, vamos ler aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia, nós podemos ver que Gênesis, capítulo 12, fala nos versículos 1 e 2 o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós vemos que Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, falam a respeito da história de Abraão, quando Deus chamou Abraão para que ele saísse do meio da sua terra, do meio da sua família, porque Deus disse: Eu vou te mostrar uma nova terra, e lá eu vou abençoar você, farei de você uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Vamos lembrar que, quando estudamos a história de Abraão, ele era casado com Sara, uma mulher estéril. E Deus fez uma promessa para Abraão de que dele surgiria uma grande nação, a nação de Israel. Vamos aproveitar que fizemos a leitura desse texto e achar uma aplicação prática para esse dia 7 de janeiro. Talvez você está pensando que não é possível realizar algum projeto seu. Para Abrão, era impossível cogitar que ele seria pai de uma nação, dado que ele era casado com uma mulher estéril. Mas quando Deus entra na vida da pessoa, ele muda completamente a história. Ele disse para Abrão: saia do meio da sua família, que eu te darei, eu farei de você uma grande nação. Estudando nos próximos capítulos de Gênesis a história de Abrão, Deus fez que Sara desse à luz a um filho chamado Isaque. Isaque significa sorriso. Deus quer gerar um sorriso na sua vida. Ele pode fazer milagres, pode reverter o quadro, pode escrever totalmente uma história do zero e recolocar você em novos trilhos, em novos caminhos. Agora que lemos esses versículos de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, vamos lá para Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Aqui em Isaías, capítulo 43, indo para o versículo 18, nós lemos: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis
as antigas. 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa palavra está dizendo: não fique pensando nas coisas do passado. Esqueçam o passado. Deus está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova e ela vai sair à luz. Vocês vão saber. Eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora vamos voltar para a mensagem de hoje. Como nós já lemos, o tema de hoje é Prepare-se para o renovo. Então vamos ler aqui mais uma vez esse versículo. Ele está aqui em uma tradução diferente da Bíblia que nós lemos, mas a ideia é a mesma: esquecer o passado e acreditar que Deus está fazendo algo novo. Então vamos ler aqui. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, como nós vimos ali, esse texto está escrito em Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Mas já que ocorreu esse equívoco na impressão e apareceu Gênesis 12, 1 e 2, nós já aproveitamos e fizemos uma pequena aplicação para esse dia. Deus fez algo novo na vida de Abraão. Ele era casado com uma mulher estéril e jamais poderia pensar em ser pai de uma nação, mas Deus fez isso na vida dele. Deus fez algo novo que ele não esperava que acontecesse na vida dele. E esse texto que nós acabamos de ler de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, que estão dizendo esqueçam o passado, tem essa aplicação de que Deus pode reescrever a sua história e fazer algo novo. Então, lendo aqui o título da mensagem de hoje é Prepare-se para o renovo. Vamos ler aqui o devocional. Ao olharmos para trás, conseguimos ver tantas coisas que já vivenciamos, quantas vitórias e conquistas já alcançamos, mas também vemos um passado de erros, falhas e decepções, e todas essas feridas do passado, por mais que já tenham sido curadas, deixaram cicatrizes em nós, a tal ponto que não nos permitem esquecer desse passado amargo. No entanto, temendo causar cada vez mais destruição, muitas vezes ficamos paralisados e não avançamos em direção ao amanhã e passamos a levar uma vida sem propósito, por não vermos um horizonte à nossa frente. O Senhor está dizendo que está conosco em todos os momentos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Talvez você tentou alguma coisa no último ano que não saiu como você esperava. E talvez você esteja pensando em desistir. Mas o Senhor está dizendo que Ele está conosco em todos os momentos. O plano de salvação dele para o homem foi um ato de amor. Desde o início, o homem faz escolhas erradas e se afasta de Deus, mas em Jesus esse plano foi reprogramado de volta ao início, a um relacionamento 100% com Deus. Ele fará novas todas as coisas. Por isso, siga em frente, porque a partir de agora você olhará para trás e no lugar de escombros verá um caminho,
o qual você pavimentará para um futuro glorioso no Senhor. Acabamos de começar um novo ano. Isso quer dizer que você tem a chance de recomeçar algo que talvez tenha deixado para trás e que pode ser revisto. Uma nova estação iniciará na sua vida. Se for preciso, peça perdão, perdoe-se e continue em direção ao cumprimento das promessas de Deus. O futuro é promissor e Deus está apontando para lá. A frase de hoje é: a fé é como uma semente. Quando plantada, germina o extraordinário. Lendo mais uma vez: a fé é como uma semente. Quando plantada, germina o extraordinário. Hoje é o dia 7 de 365. A leitura bíblica de hoje é Salmos de número 3. E a palavra-chave de hoje é futuro. Olhe para frente. Olhe para o futuro. Como diz aqui o tema da mensagem de hoje, prepare-se para o futuro, para o renovo, para o novo de Deus na sua vida. Deixe as coisas que não deram certo no passado, lance no esquecimento. Talvez você está sem autoconfiança, pensando: eu sou puro fracasso. Quando eu coloco a minha mão, nada dá certo. Não diga mais isso. Hoje, o Senhor está dizendo: esqueça o passado. Não viva no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não estão vendo? Eu farei que até no deserto seja aberto um caminho e que existam rios no meio do ermo, no meio daquilo que você pensa que não tem saída, não tem solução. Quando você se volta para Deus e deixa nas mãos dele, pedindo orientação dele, ele mostra um novo caminho. Vamos lembrar aqui de Gênesis 12, 1 e 2. Abraão obedeceu a Deus. Esse homem é conhecido como o pai da fé. Ele estava no meio da família dele e ele só ouviu uma promessa de que ele deveria tomar um caminho para longe da sua família, porque Deus cuidaria do futuro dele. E Deus disse para ele que daria para ele uma nação. Ele não olhou para os seus limites. Ele poderia pensar: eu estou aqui, a minha mulher é estéril, não vai acontecer nada disso. Mas ele disse: se Deus falou comigo, eu vou obedecer a Deus e trilhar o caminho dele para a minha vida. E ele obedeceu. Arrumou as malas, saiu do meio da sua família, ficou como peregrino em vários lugares. E depois de 25 anos, ele recebeu a promessa. Nasceu o seu filho, chamado Isaque, que significa sorriso. Deus tem um motivo de sorriso para a sua vida. Pode ser que esse sorriso não aconteça nesse ano. Nós, como pregadores da mensagem de Deus, precisamos ser verdadeiros. Muitas pessoas, nesses períodos de começo de ano, dizem: Deus está com você, Ele vai realizar o que você espera agora. É só você ficar confiando que vai cair do céu a sua resposta. Quando você menos esperar, tudo vai acontecer. Nós sabemos, pela meditação na palavra e pelo conhecimento das histórias de muitos homens e mulheres de Deus, que foi necessário que eles tivessem fé.
Eles investiram num profundo relacionamento com Deus. Eles eram amigos de Deus. Se você ler a história de Abraão, durante aqueles 25 anos, ele foi sempre andando com Deus. E Deus sempre foi mostrando uma terra nova, um caminho novo, até que chegou o tempo dele sorrir. Mas então, vai levar 25 anos para eu receber a minha promessa? É muito tempo. Eu não estou dizendo que vai levar esse tempo na sua vida. Existem vários projetos de Deus para a minha vida, para a vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês que está ouvindo essa mensagem. O que eu estou dizendo é que a palavra está dizendo que a sua vida não deve ficar presa a coisas do passado e que você deve aproveitar esse ano e retomar o seu relacionamento com Deus e confiar todos os seus planos e projetos nas mãos dele, e ele vai cumprir os propósitos dele na sua vida, pouco a pouco, de maneira que, ao chegar ao final deste ano, você possa colher várias bênçãos e respostas de Deus. Tem respostas de Deus que algumas pessoas vão receber agora, ainda nesse mês de janeiro. Talvez algumas pessoas vão receber respostas até o próximo dia 15. Existem projetos que demandam mais tempo, por exemplo, completar uma graduação em medicina, em direito. Talvez você que está ouvindo a mensagem esteja prestando um concurso vestibular ou esteja com algum familiar prestando o exame do vestibular. Um projeto como esse leva de 5 a 6 anos e, dependendo do que a pessoa quer fazer, pode exigir 7, 8 anos de estudo. São projetos que demandam mais tempo. Deus sabe das coisas novas que Ele tem na sua vida. E a palavra de hoje é: esqueçam as coisas que não deram certo. Esqueçam as coisas do passado. Vejam que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Ela já está surgindo. Agora, enquanto você escuta essa mensagem, certamente você está pensando: o que Deus reservou para mim neste ano? Deus tem coisas que estão reservadas para você neste ano. Mas tenha paciência, porque existem projetos em que Deus precisa de mais tempo. Você não nasceu antes dos 9 meses. Mesmo que tenha nascido um pouco antes, foi necessário aguardar um tempo mínimo. Você não pode dirigir antes de completar os 18 anos para poder fazer a sua carteira de motorista e receber o licenciamento para dirigir de forma regular. Existem pessoas que aprendem a dirigir com 11, 12 anos. Eu mesmo conheço pessoas cujos pais ensinaram os seus filhos a dirigirem, mas eles não podem sair pelas ruas sem receberem multas por ilegalidades. Da mesma forma, Deus quer confiar projetos na mão de cada um, de cada uma de vocês. Mas Ele tem o tempo. E a boa notícia dessa mensagem de hoje é que você pode se preparar para o renovo. Porque Deus tem uma nova história. Ele tem um renovo. Nem tudo vai acontecer até o final desse ano. Talvez algumas coisas aconteçam lá em dezembro de 2027.
ou talvez até em 2028 ou 2029. Mas o que importa é que o que está do passado fique no passado e que você se posicione com Deus e entenda que Deus está preparando coisas novas na sua vida. Deus fez uma promessa para Abraão e tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Então, a palavra de hoje fala sobre a importância de você ter fé. Tanto que a frase de destaque de hoje aqui é: a fé é como uma semente. Quando plantada, ela germina o extraordinário. Então, a fé é como uma semente. Quando ela é plantada, ela germina o extraordinário. Tenha fé em Deus. Acredite que Ele está fazendo algo novo na sua vida. Deixe o passado e deixe Deus fazer o novo. Caminhe com Ele nesse ano. Dedique-se a aprofundar a sua amizade, o seu relacionamento com Ele. Agora faço um convite a você que ainda não recebeu a Jesus. Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para entregar a sua vida numa cruz, para que todo aquele que crer que Deus o ressuscitou dos mortos e o aceitar como seu Salvador, receba a vida eterna. A vida eterna quer dizer que, quando você partir dessa terra, você vai entrar para viver com Deus na eternidade. Isso não é automático. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos decidir viver essa vida longe de Deus, tomando as nossas próprias decisões, fazendo o que queremos, e quando partirmos, não teremos esse acesso ao céu porque decidimos em vida não andar com Ele. Mas você pode fazer diferente. Você pode decidir andar com Jesus. E quando você anda com Ele, Ele dá para você o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus morando em você e guiando você nessa vida para o propósito dEle. E quando você partir, você pode estar com Ele porque você decidiu viver com Ele. Muitas pessoas dizem que Deus é mau, que Ele é cruel, porque Ele deixa algumas pessoas partirem para o outro lado. Mas a verdade é que Deus é educado e Ele deixa cada um tomar a sua decisão. Muitas pessoas começam ano após ano e vivem ano após ano em depressão, em tristeza, porque decidem não esquecer o passado. Ficam presas a um relacionamento que não deu certo, a alguma coisa que deu errado. Mas outras pessoas se levantam, reconstroem a vida, deixam para trás as coisas e seguem avante. Da mesma forma, para que você receba a vida eterna, cabe a você, somente a você, tomar essa decisão. Se você quer viver com Deus, a Bíblia diz que essa é a condição. Receber a Jesus como Salvador limpa os seus pecados e dá acesso livre a Deus. Por isso, receba a Jesus agora. Como receber a Jesus? Crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele deu a sua vida por nós e que Ele ressuscitou dos mortos e hoje intercede por nós. E declarando com a sua própria boca que eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor e quero o Espírito Santo na minha vida e que o meu nome esteja escrito no livro da vida no céu. Então, ore comigo,
declarando isso. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para morar em mim. Eu quero o Espírito Santo em mim. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você agora recebeu a Jesus. Procure uma igreja que prega que só Jesus merece receber todas as nossas orações. Você não deve fazer oração alguma a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem, porque a Bíblia diz, no Salmo 115, que as imagens de escultura são feitas pelas mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Todos os que os adoram serão semelhantes a eles. Em outras palavras, se você adora a uma imagem, a um anjo, a um santo, ou tem algum amuleto, nada disso resolve. Jesus está vivo e ele, de fato, ouve as nossas orações e traz respostas e mudança para a vida dos que confiam nele. Portanto, se você tem algo dessa natureza na sua casa, embale e coloque para fora da sua casa. Ao receber a Jesus, você recebeu a presença dele na sua vida. Diga: a minha casa pertence ao Senhor. E de você dizer isso, ele estará no meio da sua casa e no meio da sua família. Essa é a mensagem de hoje. Vamos lembrar aqui da frase de hoje. A fé é como uma semente. Quando plantada, germina o extraordinário. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 3. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 3 e aí encerramos a mensagem de hoje. Vamos ler o Salmo de número 3 na versão da NTLH. A NTLH é uma tradução da Bíblia. NTLH significa Nova Tradução na linguagem de hoje. Ela é uma linguagem mais moderna. Se você está acostumada a ler a Bíblia na Almeida, Revista e Corrigida, você vai perceber uma linguagem diferente. Mas é porque nós estamos usando a NTLH, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Vamos ler aqui o Salmo de número 3, versículo 1. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Versículo 2. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Versículo 4. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Veja aqui o salmista. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Ele estava cercado por inimigos. E ele diz aqui, ele mostra que ele confia em Deus. No versículo 4 ele diz: eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Davi mostra que tem uma alta confiança em Deus. Ele diz: eu chamo e ele me responde. Versículo 5: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Veja que ele está rodeado de inimigos, mas ele fala: eu não me preocupo, Deus está comigo. Eu deito, eu durmo, eu acordo, porque é o Senhor que me protege. E essa palavra serve para mim, para você, nesse dia. É o Senhor que nos protege, é o Senhor
que está à frente, protegendo e cuidando. Versículo 6. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Versículo 7. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com seu poder. Veja que o versículo 6, quando ele fala assim, não tenho medo dos milhares de inimigos, o medo é o oposto da fé. Quando eu tenho fé, confiança em Deus, eu tenho coragem. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Mas quando eu não tenho fé, eu posso olhar as circunstâncias e ficar sobrecarregado de medo. Davi, no Salmo de número 3, mostra que eram muitos os seus inimigos, mas ele tinha confiança em Deus. Por isso ele conseguia dormir e descansar. Versículo 8. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. E encerramos a mensagem por aqui. É o Senhor que dá a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela meditação dessa palavra de hoje, que nos fala para nos prepararmos para o renovo. O Senhor fez coisas novas na vida de Abrão. Ele era um homem velho, casado com uma mulher estéril, sem nenhuma expectativa, mas o Senhor trouxe o renovo para a vida dele. Essa história nos mostra que devemos esquecer o passado e que agora começa uma nova etapa, um novo ciclo, um novo ano, e existem coisas que o Senhor vai realizar na vida de muitas pessoas aqui, que vão acontecer nos próximos dias. Mas para outros, vai levar alguns meses, e existem alguns planos e projetos que vão ser realizados com aqueles que tiverem fé e forem perseverantes nos próximos anos. Uma coisa é certa: todos os que aguardam no Senhor e vão deixando as coisas do passado para trás e acumulando relacionamento, amizade e direcionamento dos seus caminhos na sua vontade, recebem a resposta e a vitória. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que se dedicaram a ficar ano após ano sempre seguindo ao Senhor. E o Senhor foi trazendo renovo, renovo e renovo, e resultados extraordinários, e é o que o Senhor tem para o seu povo. Queremos pedir que o Senhor faça essas obras maravilhosas e que o teu povo possa dar testemunho da tua grandeza, bondade e fidelidade, porque o Senhor é sempre bom. Te agradecemos porque o Senhor é que toma os nossos inimigos e os confunde. E é o Senhor que nos dá tranquilidade, descanso e sono no meio das tantas adversidades e circunstâncias que parecem invencíveis, mas no Senhor são todas vencidas, porque é o Senhor que nos dá força e nos faz vencer. Obrigado por esse ano e obrigado pelas tuas promessas e por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo. Porque a palavra que nós lemos hoje está dizendo: vocês não estão vendo? Estou fazendo algo novo e já está surgindo. Então o Senhor está já fazendo em nossa vida. E nós sabemos que podemos confiar e ter fé no Senhor, porque o Senhor é sempre bom e sempre realiza aquilo que é melhor, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita para nós, em cada etapa, em cada tempo da nossa vida. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém e amém.